Amém. Eu vou ler uma vez esse versículo, logo em seguida a igreja repete. Amém? Amém. Jeremias 17, 7 diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A igreja? Bendito o varão. Irmãos, de novo. 1, 2, 3. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Ali está escrito confiança, né? Na minha versão está escrito esperança. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, como eu falei aqui da outra vez, a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Eu acredito muito nisso. E tem acho que umas 2 semanas, né, pastor? Que ele já me falou: ah, minha filha, você vai trazer uma palavra que eu não quero repetir pregador. Eu falei: o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, mas amém. Tô brincando. E dessa vez eu não fiquei tão nervosa. Tão nervosa, mas tô um pouco ainda, tá, irmãos? Então não liga não. Mas o Senhor tem ministrado algo no meu coração. E esse versículo cai como uma luva, principalmente a segunda parte que diz assim, que a esperança é o Senhor. É mesmo. E falando com o Senhor, eu falei: Senhor, mas do que eu posso falar? Eu sei que o Senhor é a minha esperança, mas o que eu posso falar para a igreja? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? E o Senhor me levou, como os irmãos viram anteriormente, estava aqui no telão, nós temos 12 propósitos para orar nesses sábados, né? E hoje estava escrito ali algo sobre famílias. E o Senhor me levou a história de uma família onde tem 2 irmãs e um irmão. E eu gostaria de ler com os irmãos em João, no Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou estar começando a leitura. O irmão que quiser pode prosseguir, cada um lendo um versículo. Eu gostaria que todos participassem, amém? Em João 11, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo, amém? Amém. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Mais alguém? Luego después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vamos despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para vivermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura.
Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha sair-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, não terias morrido meu irmão. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta se encontrava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Amém, irmãos. Vamos ler até aqui somente. Bem extenso, mas agradeço, irmãos, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre essa família e me mostrar algumas coisas que muitos de nós cometemos, alguns erros, eu diria, algumas falhas que nós cometemos, assim como essas irmãs cometeram aqui. Você pode falar: nossa, mas elas tinham acabado de perder um irmão. E primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que não tem diferença nenhuma, tá? Eu queria que vocês entendessem uma coisa: não tem diferença porque eu tô aqui hoje, né? Não tem diferença do pastor para vocês, do presbítero para vocês. Todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar, assim como elas meio que por um momento falharam ali em acreditar no Deus no qual elas serviam. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que você pode esperar no Senhor. Aleluia. Você pode esperar aquilo que o Senhor tem prometido. Aleluia. E eu estou alegre com o Senhor, porque Ele me deu essa palavra, porque veio de encontro à minha vida e falou: minha filha, você pode esperar. Eu creio. E eu falei: Senhor, obrigada. Obrigada, porque eu posso esperar. E aqui elas perderam um irmão. E muitas vezes o Senhor me mostrou dessa forma: nós deixamos algo morrer na nossa vida. Isso aqui não é literalmente, não é alguém que você perdeu realmente, mas é um sonho, é uma promessa do Senhor que você deixou morrer de certa forma. Porque o Senhor, Ele não mata a promessa dEle, Ele não deixa de cumprir as promessas dEle. Aleluia. Amém? E a primeira coisa que eu pude ver aqui, que o Senhor me mostrou, nos 3 primeiros versos, né? Se a Emily puder voltar, amém? E a palavra do Senhor diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos,
cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E logo aqui o Senhor já falou comigo que às vezes nós achamos que porque nós somos servos de Deus, nós estamos livres de algumas coisas. Ah não, agora eu aceitei Jesus, vou só ficar assim, ó, só de boa, como diz aí, né? Tranquilo. Mas não é bem assim, irmãos. Por nós amarmos esse Deus e por sermos amados, nós sofremos, creio que muito mais do que quem ainda não conhece. E às vezes nós nos pegamos nesse erro de achar que tudo está bem quando vem, porque nós amamos a Deus, porque nós cremos em Deus. Mas quando vem uma prova, a primeira coisa que a gente fala: poxa, mas será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não me salvou para quê? Para que serve esse Deus? Seja, não fale para mim, não fale para quem está do seu lado. Pensa você, se você já não passou por algo assim, de falar uma situação: nossa, Deus se esqueceu de mim. Eu já passei. Mas aí o Senhor vem e renova a nossa fé. Aleluia. Renova a nossa esperança. Aleluia. E tanto é que no segundo versículo fala que Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor. Foi um ato tão humilde, um ato tão lindo, que até hoje se fala tanto. E isso, irmãos, não impediu que a morte chegasse. Isso não impediu que o sofrimento chegasse naquela família, na vida de Maria. E hoje nós precisamos entender que nós temos que estar firmados no Senhor, porque senão uma situação como essa, ou tantas outras, nos tiram da presença do Senhor. Então, quanto antes nós entendermos isso, antes nós vamos perceber que o Senhor tem algo melhor para nós. Aleluia. Amém? E diz também no verso 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então o Senhor amava muito esses três irmãos. Eles são citados como amigos de Deus. Lázaro, tem uma versão, na versão da Bíblia grega, se eu não me engano, fala que o melhor amigo de Jesus, a tradução. Então fala assim: o seu amigo, o seu melhor amigo está doente, está enfermo. Então esse era o amor que Jesus tinha por eles. E nem por isso eles foram livres da morte. Nem por isso eles foram livres dessa dor, desse sofrimento. Então o Senhor me fez entender que servos de Deus, filhos de Deus, nós também passamos por provas. Nós também passamos por tribulações. Não vai nos impedir de não sermos tentados. Só que nós vamos poder superar essas coisas. Essa é a diferença minha e sua, das pessoas que não conhecem o Senhor, irmãos. É que nós temos o conhecimento, nós temos o conhecimento, nós sabemos que temos um Deus que nos ama, que veio a essa terra, morreu e ressuscitou por nós e nos prometeu um lugar de glória. Amém? Então, nessa noite eu quero dizer mais uma vez para você: pode ter esperança. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você pode esperar. Pastor Claudemir, você pode esperar. Eu creio. Você pode ter esperança. Eu creio. Amém? Eu creio. Irmãos, e no verso 6, se a gente for, diz assim: ouvindo, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E a gente pode até pensar: nossa Senhor, mas talvez foi um pouco de falta de consideração, assim, e muitas vezes a gente fala: poxa, Senhor, eu já fiz tanto para Deus, será que Ele não pode me dar isso? Será que Ele não pode fazer isso para mim, daquilo que eu tenho sonhado? E eu estava pesquisando, e esses 15, mais para frente fala que era a distância de onde Jesus estava para onde estava essa família, era de 15 estádios, que seria mais ou menos 3 quilômetros. Irmãos, 3 quilômetros é como a gente ir daqui, mais ou menos, para quem mora em Brasil, sabe? Até o restaurante Brasil, tipo, se a gente for numa reta aqui, né? Mas então não é longe. Não é longe. É logo ali. Lógico que naquela época não tinha carro, né? Essas coisas, né? Mas não é longe. E ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. E outra coisa que a gente peca muito, erra muito em pensar, é achar que Jesus tem a obrigação de atender a gente a hora que a gente quer.
E não é assim. A palavra do Senhor nos diz que há tempo para todas as coisas. E eu falei, verdade. E eu senti assim, irmãos, como, eu vou ser sincera para os irmãos. Como eu falei, a gente tem que falar daquilo que a gente vive. Como um puxão de orelha. Porque às vezes nós queremos apressar a Deus, como se Deus não tivesse noção do tempo, não tivesse noção daquilo que Ele prometeu. Mas o Senhor sabe. Ele é perfeito. Aleluia. Então, irmãos, mesmo assim, se você acha às vezes que está demorando, creia um pouco mais. Espere um pouco mais. Aleluia. Às vezes esse um pouco mais pode não ser o que você espera, o que eu espero, mas vale a pena. E Deus tem me feito ver isso. E eu digo para vocês, não porque eu já recebi a bênção e demorou, não, porque eu ainda não recebi, mas eu creio que eu vou receber. Hoje nós estamos aqui com o propósito de restaurar famílias, como nós lemos agora há pouco aqui, de evangelizar. O pastor sempre fala, né? Eu acho que eu nunca falei, não me lembro, mas eu orei muito tempo por uma pessoa que hoje eu vejo na casa do Senhor trabalhando, e eu vejo que valeu a pena. Aleluia. Então, irmãos, não desista. Aleluia. Espera um pouco mais. Aleluia. Pela salvação do seu pai, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Porque vale a pena. Porque vale a pena, porque é só Deus que faz isso. Não adianta você pedir para o pastor vir orar. A gente pode interceder, sim. Mas no tempo que o Senhor determinar, vai acontecer também. Então vamos acalmar o nosso coração. O Senhor nessa noite está falando, acalma o seu coração. Glória a Deus. Espera, deixa em mim a sua confiança. Aleluia. Porque eu vou operar milagres e maravilhas. Aleluia. No verso 15, diz assim, Jesus um pouco mais para frente falou para os discípulos que Lázaro estava dormindo, que ia despertar eles, e os discípulos boiando, sem noção de nada, falaram, mas se ele está dormindo, ele está bem, ele está seguro, está salvo. E o Senhor falou que não, que ele estava morto. E é interessante que o Senhor diz assim, que folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Irmãos, talvez, isso é um pensamento meu, tá? A Bíblia não fala, né? Mas eu fiquei pensando, conversando com Deus, será que se o Senhor fosse de imediato lá, eles iam crer naquilo que o Senhor tinha feito, se o Senhor curasse? Lógico, o Senhor curou muitas pessoas, curou cegos, curou paralíticos, mas as pessoas, tanto quanto hoje naquele tempo, muitos não criam. Muitos procuravam desculpas para falar, não, mas isso qualquer um podia ter feito, entendeu? Então, muitas vezes, nós atribuímos um mérito que não é nosso para nós. Deus faz algo, nós falamos, não, mas eu consegui porque eu sou bom. Eu consegui porque eu me esforcei, ou porque fulano fez para mim. Mas quantas vezes o Senhor opera algo na nossa vida e nós esquecemos tão rapidamente de agradecer ao Senhor. Na hora de pedir, nós viemos correndo aos pés de Deus, mas na hora de falar que é o Senhor que opera, nós esquecemos bem rapidinho. Então, e a palavra diz, na primeira leitura que nós fizemos, em Jeremias 17, no verso 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, irmãos, vamos colocar não a nossa confiança, a nossa esperança em homens. Como o pastor sempre fala aqui, isso eu aprendi com ele. Nós dependemos de Deus, sim, mas as pessoas precisam de pessoas. Só que o erro está em sermos extremos, em depositar toda a confiança no homem e esquecer-se de Deus. Quando se nós ficássemos só com Deus, seria o bastante.